Muito bem, a gente começa mais um Bloco Saúde do Homem com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroprocto. Professor, bom dia, obrigado por me atender para mais essa entrevista. Que é isso, um prazer grande, Joaquim, estar com vocês. Ótimo, nós estamos gravando essa entrevista no dia 28 de abril, que é um dia dedicado às vítimas de doenças do trabalho. Agora eu quero saber do professor Marcos Tobias Machado, se nessas doenças do trabalho a gente tem muito problema relacionado à urologia. Tem isso, professor? Ah, sim, toda especialidade tem as suas doenças ocupacionais, né? Com relação à urologia, né, o mais clássico que a gente vê são aqueles trabalhadores que trabalham em caldeiras, em altas temperaturas, né, em situação de altas temperaturas e que tem aumento da litíase, né, das pedras nos rins. Né? Então, são indivíduos que ingerem pouco líquido, têm uma sudorese muito grande e acabam desenvolvendo as pedras nos rins. Outros exemplos clássicos também, um bem conhecido, é com relação aos cânceres de bexiga. Né? O câncer de bexiga, tipicamente, os fatores de risco principais são o fumo, né? Os produtos do tabagismo ficam ali na urina, causando a carcinogênese, e também as aminas aromáticas provenientes de trabalhadores com pintura ou com gasolina, com produtos derivados de óleos, né? Coisas que podem eventualmente estar na urina também e causar a transformação maligna das células da bexiga, porque a bexiga é um órgão que vai armazenando líquido. E se ele tem toxina ali naquele local, aí pode haver transformação maligna. Essa é uma outra coisa bastante clássica, assim, né, que a gente tem que tomar cuidado. Tem uma outra doença também que não existe mais praticamente, mas que existiu no começo da Revolução Industrial, que eram aqueles indivíduos que limpavam chaminés na Inglaterra, e a doença que dava neles é o câncer de escroto. É um tumor bastante raro hoje em dia, né? Eu vi 2 casos na minha carreira, em 25 anos de urologia, em indivíduos que eram mecânicos. Então, ficava aquela graxa, aquela tinta na região da calça, você vê aquela calça toda, né, suja de tinta, suja de graxa, e isso provavelmente foi o fator oncogênico ligado a esse tipo de tumor nesses trabalhadores. Né? Então, essas são as doenças assim mais clássicas que estão associadas, né? Mas tem uma série de outras doenças que a gente poderia tentar enumerar aí para outras especialidades, né? Correto. Eu estava pensando, enquanto você falava, a gente está aqui no ABC, né? Você é natural de São Caetano do Sul, nasceu em São Caetano, mora em São Bernardo, tem consultório em São Caetano também. E nós temos uma gama incrível de indústrias químicas, inclusive o polo petroquímico de Capoava, que já foi objeto de alguns estudos acadêmicos sobre a possibilidade de câncer. Quando você falava de tintura, eu imaginei logo produtos químicos. Eu imagino Sim. que não só os trabalhadores em si, daquelas empresas, né, que trabalham diretamente com os produtos químicos, mas até a população que reside ao redor também possa ser contaminado por isso. Tem algum estudo, alguma coisa que mostra isso? Não está totalmente demonstrado, mas a gente tem uma experiência na Faculdade de Medicina do ABC, um índice altíssimo de câncer de bexiga. Extrapola, é fora do normal. Né? Então, a gente sabe que, com certeza, tem um fator ambiental associado. A gente não tem prova disso, um estudo epidemiológico que defina isso, mas a gente, que seria super interessante de ver, por exemplo, a poluição no ar, ou a poluição em água, etc., e tentar correlacionar isso, né, com a incidência de câncer aqui na nossa região, mas a gente sabe que, sem dúvida, tem muito a ver. Né? É muito alto a frequência de pacientes com câncer de bexiga, pelo menos que chega para a gente nos hospitais de referência, né, no Mário Covas e no HC, em São Bernardo. Altíssimo. Enquanto Tá? você falava, eu também lembrei que em São Caetano, quando a gente chega em São Caetano, vê ainda aquelas chaminés antigas das indústrias Matarazzo, né,
ali no bairro Fundação, onde a cidade foi fundada. Lógico que essas chaminés estão desativadas hoje, mas eu imagino que a gente deva ter tido muitos trabalhadores com esse problema, desse câncer de testículo. E eu queria saber até se isso pode depois tornar-se hereditário, porque enquanto você falava, eu lembrei de um amigo, um pouquinho mais jovem que eu, mas que me contou há alguns anos que tinha detectado o câncer de testículo ainda bem jovem. Felizmente, ele conseguiu fazer o tratamento em tempo. Hoje é pai de um menino lindo, tal, conseguiu manter a sua força reprodutiva. Mas se isso pode, por exemplo, ter vindo do pai dele, que teria trabalhado nessa chaminés, é possível isso? O câncer de testículo, ele não está muito associado a produto químico, né? O câncer de testículo, ele está associado à alteração, por exemplo, na gênese do testículo, quando ele desce, o fato dele estar ectópico, de não descer para a bolsa testicular, é um fator. Outro fator é o uso de hormônios na gestação, né? As mulheres que utilizam, por algum motivo, pílula para não ter filho e eventualmente engravidam, tem um índice muito alto de hormônios, pode estar associado também a câncer de testículo na sua prole, né? Agora, qualquer tipo de câncer pode ter um fator hereditário, né? O câncer de testículo tem uma questão, né, dos genes da parte germinativa, genética, que pode eventualmente transmitir uma linhagem de células. E existe uma coisa que acontece em oncologia, que são genes silenciados e que o meio, através de produto químico, através de alguma coisa, dieta, etc., modifica genes, que a gente chama de epigenética. Então, a epigenética pode modificar a genética convencional de um indivíduo e isso passar a ser transmitido para a prole. Então, isso pode existir praticamente com qualquer tipo de tumor, né? A gente tem alguns tumores que são mais comuns. O tumor da bexiga é um tumor que está associado a alterações epigenéticas do câncer, né? Porque é muito frequente o meio, né? O estômago, o cólon, né? O trato digestivo, por exemplo, onde entra comida, né? Entram coisas que ficam em contato com as células, né, do tubo digestivo, podem causar esse tipo de alteração de carcinogênese e, eventualmente, isso ser transmitido de alguma maneira, um risco maior para a prole. Tá? Isso é uma coisa bem recente que a gente está falando, mas, na verdade, a gente tem que tomar cuidado com a gente e isso, eventualmente, pode sim passar para algum descendente no futuro, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Existe diferença entre o câncer de testículo e o câncer de escroto? É diferente? São duas? São dois? Escroto é pele, é um câncer de pele. Ah. Né? Ele dá pelo contato da gasolina, da chaminé, daquele produto do carvão, no escroto do indivíduo, na pele. Como a pele do escroto tem muita curva, a sujeira fica lá. E aqueles indivíduos ficavam na chaminé o dia inteiro, no fator de exposição, né? E aí dava um câncer na pele do escroto mesmo, né? Tem uma outra profissão, ou atividade, que também pode estar associado à doença, que são os traumas esportivos, né? Sejam lutadores ou mesmo corredores de velocidade, estão mais expostos a terem lesões ocupacionais, traumas, né? E, eventualmente, o trato urinário pode ser vítima desses traumas, principalmente o rim, né? O rim é um órgão que está muito protegido por osso, por músculo, mas quando é um trauma de alta energia, né, um choque de alta energia, por exemplo, lutador de kickboxing, né, ou mesmo automobilista, quando sofre um trauma, né, um choque, pode eventualmente ter uma lesão renal, né, que acaba sendo, para eles, é uma ocupação, uma profissão que eles têm, e corre o risco de ter problemas, né, em outros órgãos também, mas lembrando da urologia, é uma outra profissão que tem algum risco de lesão também, de Que doença. legal. Olha aqui, a gente acabou falando desse dia em homenagem às pessoas que foram vítimas da doença ocupacional. É antivéspera do 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho. Acabamos ficando bastante atualizados, né?
Tem algum ponto que o senhor queira abordar que eu não perguntei? Fica à vontade. Sempre quando se trabalha com profissões de risco, existem os dispositivos de proteção individual, né, que normalmente as empresas oferecem para os trabalhadores, né, quando é por contato, né, ou por som alto, ou mesmo avaliações periódicas que se faz, por exemplo, nesses trabalhadores em fábricas de tinta com exame de urina. Um simples exame de urina vê um traço de urina no sangue e nos permite fazer a investigação com exame de imagem, com exame de endoscopia, né? Então, quem trabalha com profissões de risco está sempre fazendo seus check-ups para evitar esse tipo de problema, né? E seguir as orientações de segurança que as empresas indicam para cada caso. É super importante isso. Tá ótimo. Professor, hoje a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Saúde do Homem. Obrigado pela entrevista, muito boa, por sinal, e até a próxima. Ok. Feliz Dia do Trabalho a todos. Para todos. Professor Até Dr. Marcos Tobias Machado, da Europroctor, de São Caetano do Sul, falou com você.